Boi em Pauta. Oferecimento. Olá, o Boi em Pauta de hoje recebe o zootecnista formado em Lavras e também ele tem mestrado e doutorado pela Exalc em Ciência Animal e Pastagens. O Boi em Pauta de hoje recebe Daniel Sarmento. Seja muito bem-vindo ao Boi em Pauta, Daniel. Obrigado, Ricardo. Um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui no Boi em Pauta. Maravilha. Antes de você falar do Novo Horizonte que vem trazendo aí para a nutrição aqui da nossa região, do Médio Norte, do Norte, eu quero que você me conte um pouco da sua história, né? Formado em Lavras, passou por vários segmentos aí da agropecuária. Conta pra gente isso. A graduação em zootecnia na Universidade Federal de Lavras, o mestrado e doutorado com ênfase em manejo do pastejo, mas na interface animal-planta, e depois são mais de 15 anos de consultoria, com empresas de consultoria, atuando no interior de Goiás, no Mato Grosso do Sul, no Pará e no Tocantins. Maravilha. E dentro desse meio aí, sei que teve a consultoria em confinamentos, em frigoríficos. Isso, trabalho bastante em sistemas de produção animal, cria, recria, engorda e ênfase em confinamentos, né? Maravilha. E hoje a gente está vendo você andando junto, quando a gente fala em DDGS, principalmente, a primeira figura que aparece é o Daniel aí em tudo que a gente está vendo, e a gente está vendo que esse produto tem tido uma aceitação muito grande, e eu quero que você me explique um pouco mais, para quem está em casa, para quem está nos acompanhando, o que seria o DDGS. Existe DDG e DDGS, existe úmido e seco, enfim, explana para a gente um pouco mais o que é esse produto. O DDGS é um produto oriundo do processo de extração de etanol. Há a possibilidade, dependendo do layout da planta, de se produzir vários produtos nas usinas de etanol, e um deles é o DDGS, né? Existe um produto rico em fibra, de proteína baixa, um produto muito específico, muito direcionado para a bovinocultura especificamente, um produto que é úmido, que é rico em água, matéria seca baixa, produto com 55%, 60%, 62% de água, e existe o DDG, que é oriundo do processo de secagem desse produto úmido. Tá? Cereja no bolo é o DDGS, que é um produto oriundo desse produto úmido que está no processo industrial, mas que é acrescido do que a gente chama de concentrado de solúveis, por isso o S do DDGS. O S é de solúveis. O S de solúveis. Tudo que é solúvel e que a gente consegue acrescentar ao DDG. E quando a gente está falando de DDG, a gente está falando que a usina, né, de etanol, no caso a Impasa, que é essa instalada aqui em Sinop, ela pega o milho, e o milho passa por alguns processos. Você consegue exemplificar para a gente de maneira mais simples possível quais são esses processos que passa o milho e como que dele saem esses coprodutos, né? Eu achei muito interessante, antigamente a gente fala subprodutos, e um produto como esse, entre outros aí, o óleo e o DDG, considerados coprodutos, eu achei muito interessante. Exemplifica para a gente como que funciona todo esse processo.
Um processo ele tem um intuito e tem foco na redução do tamanho da partícula física do milho para um processo de moagem, não necessariamente um processo, mas mais de um, e para reduzir fisicamente o tamanho da partícula do milho e posteriormente reduzir a partícula amido em açúcares mais simples. O açúcar do milho, que é o amido, em açúcares mais simples. Reduzir essa fração quimicamente em tamanhos menores tem o intuito de promover a conversão desses açúcares em álcool a partir da ação de leveduras. Quando da utilização desse amido pelas leveduras, o que a gente tem de resultado, ou de sobra, ou de coproduto, é um produto rico em proteína e rico em extrato etéreo, rico em óleo, energia, consequentemente. O que a gente faz é processar tudo isso e concentrar isso tudo num produto que tenha homogeneidade e uma composição químico-bromatológica muito interessante, passível de ser utilizada na nutrição animal. O produtor que está nos assistindo agora, aonde ele pode usar o DDG na nutrição dele, na ração ou no proteinado, o que ele substitui? O processo em si não é novo, né? Os Estados Unidos já faz isso há algumas décadas já, Ricardo. Hoje a Impasa também tem um know-how do Paraguai, de mais tempo, né? Exatamente, nós estamos falando de mais de 13 anos de expertise, 13 anos de experiência, né? São mais de uma década produzindo o mesmo produto, o DDGS, porque a Impasa entende que a responsabilidade sobre a nutrição animal não acaba quando o produto sai da usina. Que nós somos corresponsáveis e efetivamente responsáveis pelo resultado produtivo dos animais lá no sistema de produção. Então a Impasa investe muito em expertise, investe muito em tecnologia para fazer um produto que dê e que tenha a possibilidade de garantir isso para o pecuarista ou para a fábrica, para a cooperativa, para o consumidor final. O DDGS, ele é utilizado não só para bovinocultura, né? Ele também, a gente está conversando nos bastidores, você estava me dizendo que grandes fábricas de ração têm comprado também o DDGS. É um produto que tem uma possibilidade, uma permeabilidade muito interessante em fábricas. É um produto que tem uma fluidez muito interessante, é um produto que tem capacidade, do ponto de vista de composição, de substituir matrizes nutricionais proteicas, farelo de soja, farelo de algodão ou torta de algodão, caroço de algodão em formulações principalmente de confinamento, e outros farelos, na região sudeste, farelo de amendoim e por aí vai, com uma flexibilidade muito interessante, porque além de ter uma quantidade de proteína muito interessante, e proteína de alta digestibilidade, ele ainda tem uma quantidade de energia também, que vem da quantidade de óleo de milho que ainda sobra do processo industrial de extração de óleo durante a manufatura do DDGS, que permite com que ele inclua uma quantidade de energia muito grande nas dietas. Muito interessante. Então não é só a proteína que vem, ele também tem um nível lá de energia. Sem sombra de dúvida. Aproveitando a oportunidade e o gancho, a possibilidade de trabalhar esses concentrados solúveis e introduzir 100% desses concentrados processados dentro da Impasa no DDGS, a gente inclui, além da proteína que já vem do milho, uma quantidade grande de aminoácidos que compõem a proteína no DDGS. Além disso, uma quantidade grande de macro e microminerais, principalmente fósforo altamente disponível, e as leveduras que participam do processo de fermentação, e que acabam sendo carreadas para o DDGS. Essas paredes de leveduras têm peculiaridades muito importantes do ponto de vista de desempenho animal. Olha que interessante. Daniel, o Boi em Pauta vai para um breve intervalo e na sequência eu quero que você fale um pouquinho mais para a gente, de como ele pode ser inserido o DDGS. Se é só na engorda, se é na cria e na recria, enfim. O Boi em Pauta vai para um breve intervalo e já volta com Daniel Sarmento falando para a gente sobre DDGS. No ano de 2006, o empresário José Lopes acreditou que poderia mudar o atual cenário de demanda do milho no Paraguai.
fundando a primeira indústria de etanol 100% à base de milho da América Latina, garantindo assim consumo, pois o cultivo do milho dependia da exportação para viabilização no país. A sua determinação e capacidade foi multiplicada em toda a organização e, por isso, hoje somos a Impasa, maior produtora de etanol de milho da América Latina. Sempre com visão inovadora e com profissionais altamente capacitados, a Impasa cresceu e hoje é referência mundial em eficiência operacional e produtiva. Nossos processos internos buscam a qualidade em tudo que produzimos, o que nos lançou em um desafiador projeto de crescimento. Com este crescimento, a nossa capacidade de processamento diária é de 6.500 toneladas de milho, que são transformadas em 2.700.000 litros de etanol, 1.900 toneladas de DDGS, 450.000 quilos de açúcar, 220.000 litros de óleo de milho, 200.000 litros de biodiesel, gerando uma demanda de mais de 2 milhões de toneladas de milho por ano. Possuímos certificações internacionais que nos habilitam exportações para os mais exigentes mercados consumidores da Europa e Ásia. Em parceria com a Momentive, lançamos a tecnologia IOP para o mercado agrícola mundial, sendo a primeira e mais avançada tecnologia em aplicação que une óleo de milho e adjuvantes de alta performance, proporcionando controle biológico e desempenho de aplicação em um único produto. Contamos com mais de 2.000 colaboradores em nossas plantas. Geramos indiretamente mais de 5.000 postos de trabalho, auxiliando e desenvolvendo o progresso social e econômico de toda a região de atuação. Somos produtores de energia limpa e renovável. Somos responsáveis economicamente, ambientalmente e socialmente, buscando assim contribuir para transformar o mundo através do nosso exemplo de fazer sempre bem feito. Somos a Impasa, a transformação do milho em progresso. O Boi em Pauta está de volta com o nosso entrevistado Daniel Sarmento, falando para a gente sobre DDGS, o produto que vem dando aí novos horizontes, a cria, recria e engorda. Daniel, a gente quando fala de um produto igual o DDGS, a princípio vem a engorda, né? Vem que esse produto vai ser utilizado em ração para engorda, para terminação. Mas estou sabendo que tem alguns estudos e tem essa aplicação na cria e na recria também. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre esse assunto. Diferente de outros DDGs, Ricardo, o DDGS tem a possibilidade de permear sobre os mais diferentes perfis de sistemas de produção dentro da bovinocultura de corte. Desde a cria, é um produto que entra muito bem na suplementação e no aumento da produtividade e do desempenho de animais jovens. Na recria, a gente tem resultados muito interessantes já nos primeiros experimentos que a gente tem feito. E a Impasa tem um grande foco no desenvolvimento técnico-científico do produto, não só no Paraguai, pelo seu histórico de trabalho lá, mas também no Brasil, com resultados bastante interessantes, comparando formulações de inclusões mais baixas, inclusões mais generosas, dietas mais quentes, com farelo de soja, formulações exclusivamente com farelo de soja e milho, e outras formulações só com DDGS e milho. E os desempenhos são muito interessantes comparado com uma matriz nutricional proteica tão interessante quanto o farelo de soja. E na engorda também. Cada vez mais a possibilidade de a gente intensificar o processo produtivo, aumentar a lotação e aumentar a eficiência produtiva do sistema como um todo, fazendo inclusão de alimentos concentrados em animais em pastejo,
e também nos confinamentos. É uma matéria-prima de prazo de validade bastante interessante se comparado com outros DDGs, é um produto com 1 ano de validade, o produto com homogeneidade na sua composição, então isso garante aos nutricionistas uma segurança e uma assertividade. Uma constância de produto, exatamente. Com os mesmos níveis. Exatamente. E a Impasa, ela produz apenas um tipo de DDG, a gente, né, que é o DDGS, a gente vê que outras... Por que isso? Por que a Impasa também não tem outros tipos? Essa história começa lá no Paraguai, e o seu José, que é o proprietário, o nosso presidente, ele é obstinado por atender bem o cliente, muito preocupado, muito perfeccionista em tudo que faz. E no começo, há 14 anos atrás, 13 anos, quase 14 anos atrás, ele entendeu que não poderia colocar no mercado algo que ele não pudesse garantir, algo que a Impasa não pudesse assinar embaixo, literalmente. E aí veio a possibilidade de desenvolver, e eu falo que trabalhar esse produto nutricionalmente no Brasil é muito fácil, porque eu tenho mais de uma década de expertise, de história e de acertos, de sucessos nesse histórico que a Impasa traz para o Brasil agora nesses primeiros investimentos aqui. Né? A Impasa, ela está no Paraguai, mas o proprietário dela, o seu José, ele é brasileiro. Ele é brasileiro, foi empreender no Paraguai, num caminho contrário a muitos brasileiros que subiram da região, né, sul para o centro-oeste brasileiro, e agora vem empreender depois desses anos de sucesso no Paraguai, em relação ao que tem feito não só na extração de etanol à base de milho, mas no agronegócio como um todo, é um homem do agronegócio, e vem empreender agora em Sinop. Nossa primeira planta foi startada agora há poucos meses, e já estamos com um novo empreendimento para ser inaugurado em Nova Mutum. Sentido eu já quero aqui deixar os meus parabéns pelo empreendimento, né? Tive a oportunidade de andar com o Daniel e conhecer o tanto que é tecnificado, né? Tudo possui sensores, válvulas, um processo muito organizado, né? Desde da caldeira, né? Como chega lá o cavaco, como chega o briquete, enfim, tudo muito grande, uma dimensão enorme. Eu acho que para Sinop foi um diferencial muito grande, um marco para a cidade, uma indústria do tamanho que é a Impasa e o número de empregos que gera. Enfim, no dia que eu fui lá, eu lembro que tinha 20 e tantos guindastes ao mesmo tempo trabalhando. Enfim, meus parabéns aí pela Impasa, pelo empreendimento. E em relação ao produto também, parabéns por essa garantia de produto, né? Nada mais seguro para quem está comprando que comprar alguém que está garantindo um produto com níveis que realmente são confiáveis. Sem sombra de dúvida. Essa é uma característica para a Impasa. O DDGS é tão produto quanto o etanol. Esse é um grande diferencial. Isso separa necessariamente e segrega necessariamente o que a Impasa faz em relação ao que se tem no mercado atualmente. É um foco em relação ao que se faz do ponto de vista de nutrição animal. Hoje não sou só eu de nutricionista na Impasa, temos mais outros 4 nutricionistas. E esses outros 4 nutricionistas, 4 profissionais ligados à nutrição animal, trabalham exatamente na qualidade, no controle e na garantia de qualidade. Isso faz necessariamente diferença. A gente tem um acompanhamento e acompanha a inserção dos produtos nos novos clientes e faz o acompanhamento em todos os clientes, sejam eles sistemas de produção, ligados à bovinocultura de corte, fábricas. Hoje a Impasa já atende mais de 50 fábricas, apesar de poucas semanas de produção, e uma capilaridade muito interessante dentro das fábricas, cooperativas e tudo que permeia os sistemas de produção de proteína de origem animal. O que a gente vê é que vem trazendo novos horizontes mesmo, como a gente disse no começo. Outra coisa, qual que é a produção da Impasa? Eu sei que ela produz muito, porque a gente vai lá, tudo é muito grande. Para a gente ter uma ideia, quantas carretas, né, chegam por dia de milho, quantas toneladas de DDG são produzidas por dia? Atualmente a gente tem recebido uma média de 10 mil toneladas de milho dia, né, para abastecer os nossos armazéns. A gente tem uma capacidade estática de 600 mil toneladas de milho. É o milho para garantir que a usina continue trabalhando, mesmo na época em que a gente não tem uma grande oferta de milho, na safra aqui mato-grossense de soja. E hoje processamos 60 mil sacas de milho dia.
que é convertido numa produção de 1.500 metros cúbicos de etanol e 1.000 toneladas de DDGS dia. Por dia tem 1.000 toneladas de DDGS à disposição do mercado. E deixa eu te perguntar outra coisa. Às vezes a pessoa está em casa, está pensando assim, nossa, esse produto tem bastante proteína, tem energia, tem outros solúveis interessantíssimos. Isso deve ser muito caro, né? Para quem está em casa nos assistindo agora, ou para quem está nos acompanhando pela internet, o que a gente pode dizer em relação a preço comparado a outros produtos, né, do mesmo índice nutricional? Nesse início de trabalho, até para que a gente entenda e que para que os clientes possam conhecer o produto, a gente tem trabalhado com uma condição de preço bastante competitiva, Ricardo. E o intuito é que o cliente que já conhece outros DDGs, que já conhece outras matérias-primas, ele possa conhecer o DDGS também. A gente sabe que a gente tem uma frase dentro da Impasa que o cliente que conhece o DDGS não para de usar mais, Ricardo. E então o nosso intuito é trabalhar com um preço a ser retirado na usina na faixa de R$550, o ultra competitivo em relação a outras matérias-primas disponíveis no mercado, para que o cliente conheça. Se a gente fosse falar de um farelo de soja hoje, permeia por que valores? Nós estamos falando de farelo de soja na casa de R$1.100, R$1.080, com 46% de proteína, né? E o DDGS, produzido pela Impasa, um produto com 32% de proteína, R$550 a tonelada. É muito competitivo, frente a essa possibilidade de a gente ter desempenhos zootécnicos muito parecidos, e vou até adiantar a possibilidade de a gente ter desempenhos maiores dependendo do planejamento nutricional. Maravilha. Bom demais, Daniel. O Boi em Pauta vai para um breve intervalo e na sequência o Daniel vai falar para a gente de como o DDGS vem modificando a nossa região e aonde pode chegar essas mudanças no Médio Norte, no norte do Mato Grosso, com a implantação de usinas de etanol. O Boi em Pauta volta já. A capacidade da Nutribio hoje seria de 200 toneladas dia de torta de algodão. Isso, se você fizer uma conta, é 4 quilos por animais dia, nós temos condição de tratar 50 mil cabeças dia. Hoje todas as prensas nossas são automatizadas para ter o melhor controle de produção, ter um armazenamento bom para armazenar o caroço e armazenar a torta. A Nutribio ela precisa hoje de plantio de uns 18 mil hectares de algodão. Isso daí tem na região. A Nutribio, assim, a produção dela, ela pega o caroço de algodão de várias localidades aqui da região, traz aqui a gente esmaga ela. E ali o processo, separa o óleo do farelo. O farelo é a torta de algodão, que é um produto, uma matéria-prima para a fábrica de rações, direto para confinamento, produção de leite. Nós temos lançamento que nós fizemos, que é a Super Torta Nutribio. Ela é uma torta de algodão com melaço de soja. O óleo, hoje, nós já temos uma semi-refinaria, a gente refina o óleo, a gente direciona uma parte para biodiesel e outra parte para refinaria, alimentação humana. Vai para São Paulo, faz gordura vegetal, maionese, margarina, tudo com o nosso óleo produzido aqui na Nutribio em Sinop. A gente visa o lucro do pecuarista. Então estamos desenvolvendo tortas diferentes, vendo com controle de qualidade, para ter um produto de qualidade. A gente tem um laboratório próprio aqui, mas estamos sempre buscando alternativas para melhorar o produto nosso para o nosso cliente. A gente vai vencer junto com os parceiros, junto com a lavoura, junto com a pecuária. Estamos aqui para crescer, estamos para trabalhar.
O Boi em Pauta está de volta. No último bloco agora a gente vai falar com Daniel Sarmento sobre como o DDGS tem contribuído para mudanças nessa região do norte do Mato Grosso. Daniel, a gente vê que as usinas de etanol, né, a gente fala as usinas porque tinha uma, daqui a pouco tem duas, hoje tem a Impasa em Sinop, uma baita indústria. Como que você está vendo para os próximos anos a alteração aqui desse cenário da pecuária do médio norte e do norte do Mato Grosso? Bom, Ricardo, a gente tem aí um misto de oportunidades em relação à extração de etanol à base de milho, né? A possibilidade, primeiro, a disponibilidade de matéria-prima a um custo interessante, né, que possibilita essa possibilidade, e aí as usinas precisam estar inseridas nesse meio, né, próximas das áreas de cultivo de milho. A segunda possibilidade é um mercado consumidor pujante para a nutrição animal, para esses DDGs que vão ser produzidos no Mato Grosso, e aí não só na região onde a gente se encontra, mas em outras regiões do estado. Produtoras de milho também. Produtoras de milho. E uma demanda cada vez maior pelo etanol que vai ser produzido no estado. Um etanol que pode subir para a região norte e nordeste, muito mal atendida com etanol, é um grande importador de etanol dos Estados Unidos. E a gente no eixo aqui da 163 facilitando essa chegada lá. Exatamente. Essa possibilidade de desenvolver esse arco norte, essa rota logística, para que não só o etanol, mas o DDGS também chegue ao Pará, chegue a outras regiões do norte e nordeste do país. Então essa possibilidade gera aí fatores, né, que trazem aí a possibilidade de investimento nesse setor, nessas regiões do estado. Daniel, a gente vê que aqui na região de Sinop, de Sorriso, de Lucas, Mutum, já estão sendo instalados, já existem vários confinamentos, mas estão sendo instalados novos confinamentos muito em função dessas usinas. Exatamente, Ricardo. As usinas têm a possibilidade de gerar aí riquezas em cadeia, seja na cadeia do milho, seja nos sistemas de produção de energia renovável. Nós estamos falando do etanol, mas também estamos falando da possibilidade de cogerar energia elétrica. As usinas queimam o cavaco, queimam biomassa para gerar calor, para gerar vapor para o processo, e esse vapor ele cogera energia e essa energia entra para o Sistema Nacional de Energia Elétrica, né? E gera também valor em relação à possibilidade de fornecimento de nutrientes para a nutrição animal. Nós estamos falando do DDGS, nós estamos falando de outros DDGs e também do óleo de milho também que é produzido pelas usinas. Isso vai necessariamente atrair o boi para o entorno dessas usinas, vai necessariamente acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos nas últimas décadas, uma mudança, né, na distribuição do rebanho bovino, que vai acontecer aqui no estado também, e a gente aposta que num espaço de tempo muito mais curto do que lá. O que a gente vê, Daniel, é que a engorda, ela tem sofrido muitas alterações, talvez no processo de cria-recria engorda que mais sofreu alteração é a engorda. A gente vê que a recria hoje também tem passado por uma mudança muito grande, que a recria tem diminuído o espaço de tempo, e aí a gente pode entender também que essa recria pode vir aqui nessas regiões periféricas, né, de agricultura, onde às vezes os talhões não dão direito, não produzem quanto desejado, e a gente vê essa recria intensiva nesse baixo custo dessa ração diferente, né, já acelerando aí, já facilitando a adaptação do boi ao coxo. Enfim, a gente vê que nos próximos anos a gente vai ter muita novidade por aqui. Sem sombra de dúvida. Essa possibilidade de intensificação dos processos produtivos na cria, na recria, para trazer esse animal pronto ou em processo para os confinamentos, isso vai acontecer e vai acontecer numa escala muito rápida. A possibilidade, a necessidade que esses grandes projetos que se estabelecerão próximos, né, ao redor das usinas vão demandar muito bezerro, muito garrote, muito boi magro. E com isso a gente abre espaço nas áreas que estavam esses bois, esses animais recriando, né, a gente abre espaço para mais fêmeas produzirem mais bezerros, e essas fêmeas também podem em algum momento receber essa nutrição com DDGS, né, melhorando aí o índice de prenhez, o índice de parição e assim por diante. Realmente um produto que está fazendo a diferença aí, ampliando os horizontes da pecuária do Mato Grosso. Muito bom, viu, Daniel?
Sem sombra de dúvida. O DDGS traz a possibilidade da gente incrementar a produtividade nas mais diferentes categorias, né, de forma fácil, de forma prática, com volumes menores e com vantagem logística muito interessante. Daniel, a gente caminha para o final da nossa entrevista e quem quer conhecer a Impasa, quem quer conhecer o produto, é possível ir na fábrica, conhecer a fábrica, isso é possível? Sem sombra de dúvida, estamos à disposição dos pecuaristas, das fábricas, das cooperativas, né, todo mundo que tiver interesse, que a gente tiver disponibilidade e possibilidade de atender, nós estamos abertos a essas possibilidades, sim. Muito bom. No final a gente vai deixar o contato, aí eu quero que você passe o seu celular, o telefone da Impasa, para que as pessoas possam fazer o contato e saber mais de como funciona a Impasa, como funciona o DDGS e assim poder melhorar, ter mais lucratividade aí no seu trabalho de cria, recria ou engorda. A gente caminha para o final e eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo. E aí eu fico muito agradecido desse bate-papo, né, de saber o quão bom isso está sendo para a pecuária, está sendo para a nossa região, está sendo bom para Ricardo Nicolau Leilões. Muito obrigado. Né? Eu é que agradeço, Ricardo, e é uma satisfação poder fazer parte dessa transformação. Nós vamos fazer parte dessa transformação, né, Ricardo? Ela vai acontecer num curto espaço de tempo e o que a gente tem dito é que a gente não pode perder tempo, literalmente. Né, aproveitar essas oportunidades, essas janelas de oportunidade se abrirão com uma quantidade grande de alimento de alto potencial de gerar desempenho, vai necessariamente gerar uma série de oportunidades também para os pecuaristas que trabalham desde a cria, na recria até a engorda. Né, nós vamos ter umas janelas muito interessantes e a gente pode e deve fazer parte delas, né, cara? O negócio é não perder tempo e aproveitar as oportunidades. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado, Daniel Sarmento, pela entrevista, pelo bate-papo. Obrigado, eu que agradeço, Ricardo. O Boi em Pauta vai ficando por aqui. Espero que tenha contribuído bastante e, como disse o Daniel, não perca tempo, fique atento aí às oportunidades e com certeza o DDGS é uma dessas oportunidades. O Boi em Pauta encerra aqui. Essa entrevista e outras estão disponíveis no nosso site www.ricardonicolauleilões.com.br. Até a próxima!